a gente já tinha visto o estudo da estatística. Agora eu vou resumir o estudo e apresentar também cálculos para facilitar o estudo dessa mesma estatística. Bom, qual o conceito básico? Estatística, metodologia científica para obtenção, organização e análise de dados. Estatística, ela vai se dividir em dois tipos: estatística descritiva e estatística inferencial ou indutiva. Ela tem essas duas nomenclaturas. Estatística descritiva tem uma metodologia para descrever, coletar e organizar e resumir os dados. Estatística inferencial ou estatística indutiva, conjunto de métodos estatísticos que visam caracterizar ou inferir sobre uma população a partir de uma parte dela, ou seja, a sua amostra. Diferente da estatística inferencial para a descritiva, na descritiva eu vou ter um estudo do todo, da minha população ao todo. Já na estatística inferencial eu vou ter um estudo mais detalhado a partir de amostras dessa população. Como sabemos, as pessoas de uma comunidade, elas podem ser analisadas de diversos ângulos, diversas maneiras, através do seu sexo, através de sua cor, de sua raça, peso, altura, tonalidade de cor de pele e por aí vai. E a partir destas maneiras ou destes ângulos de estudo, a gente vai trabalhar com variáveis, ou seja, propriedade associada com conceitos ou números para expressar informação sobre a forma de medida, ou seja, a forma que vai ser medida estes dados ou estes ângulos. Estas variáveis, elas podem ser de dois tipos: variável quantitativa ou variável qualitativa. A variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal, exemplo, sexo, cor de olho, cor de cabelo. Variável ordinal, classe social, grau de instrução. Já a quantitativa, ela pode ter dois tipos: contínua e discreta. Contínua, peso, altura, salário, idade. Já discreta, números de filho, números de carro, ou questões de bens. Por exemplo, de quantitativo discreto, números de alunos de uma determinada sala e assim sucessivamente. Na estatística descritiva, a sua metodologia, o seu conceito é metodologia para coletar, organizar, resumir e descrever os dados em questão. Para resolver a estatística descritiva, a gente tem cálculos numéricos de medidas amostrais, que são através de medida de tendência central e medida de dispersão. Medida de tendência central, ela é dividida em três medidas simples, que é a média, moda e mediana, ou a média aritmética, mediana e moda. A ordem aí não vai alterar muito não. Para compreender a medida de tendência central, eu tenho que saber ao fundo como resolver e como encontrar esses três valores simples. Por exemplo, tem um conjunto aqui em questão e eu tenho 1, 5, 2, 3, 4 e 5. E aí eu fui questionada: encontre a moda, a mediana e a média desses números. Como seria encontrar? Por exemplo, já na mediana, para me encontrar, eu tenho que saber identificar duas primeiras coisas: se o meu conjunto em questão ele é par ou ele é ímpar, e organizar os meus dados em ordem crescente. Primeiro, eu vou olhar aqui o meu conjunto.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que ele é um conjunto par. E agora eu vou organizar esse conjunto de forma crescente. Como assim? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Organizando o meu conjunto, eu vou encontrar a partir daí a minha mediana. Por que é importante identificar se ela é par, se o conjunto é par ou ímpar? Porque a mediana, ela vai ser uma medida central. Eu vou utilizar os meus dois números centrais, adicionar eles e dividir por 2. Como assim? Vou pegar o 3 mais 4, que vai ser igual a 7, e dividir por 2, que vai dar 3,5. Então, a minha mediana é 3,5. E se o conjunto fosse ímpar? Se o conjunto fosse ímpar, por exemplo, tivesse aqui o conjunto 2, 3, 4, 5. A minha mediana seria o meu número central. Então, dividindo, seria 3. Simples. Se o conjunto for ímpar, a mediana vai ser o número central. Se o conjunto for par, adiciona os dois números centrais e divide por 2. E a moda? A moda, ela é uma das mais simples para ser encontrada aqui em questão. Por quê? Quando a gente fala em moda, é aquilo que mais aparece. Então, na estatística não vai ser diferente. O meu número, ou o meu conjunto aqui, o número que vai estar na moda, ou vai ser a minha moda, é aquele número que vai aparecer mais vezes. Ou seja, olhando esse conjunto que a gente está trabalhando, o número que aparece mais vezes é o 5. Então, minha moda é o 5. Bom, e além das medidas de tendência central, temos também as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Agora, eu apresentei aqui de uma forma mais simples, só tomando como base os resultados, porém, a gente tem uma fórmula em questão para encontrar este resultado. A formulazinha seria essa. Vou usar esse mesmo conjunto. E a fórmula para encontrar a minha média aritmética de dados isolados seria x, que seria a minha somatória, vai ser igual a somatória de n em questão sobre a taxa vezes vai ser igual a 1. Dividido por n. Ou seja, a minha média aritmética de um dado conjunto de valores, está aqui, seria a soma de todos os valores, que é representado por essa fórmula, esse símbolozinho é chamado de somatória, dividido pela quantidade de valores, parcelas que aparecem na questão. Por exemplo, se a gente for usar esse outro dado aqui, isso para encontrar a média. Encontrando esse valor, seria a soma, seria, traduzindo isso daqui, seria a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, dividido pelo número de parcelas que aparece, 1, 2, 3, 4, 5. Traduzindo, mais 2, 3, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. 15 dividido por 5 seria 3. Então, a minha média seria 3. Essa aqui é a formulazinha básica para encontrar o valor da média.
e lê-se assim: o somatório de todos os x quando a taxa de variância de 1 a n, ou seja, a soma de todos os valores. E, importante, a média aritmética é o valor que pode substituir todos os valores da variável, isto é, o valor que a variável teria se em vez de ser uma variável fosse uma constante. Por exemplo, essa variância, esse valorzinho, ela pode substituir valores grandes em questão. Ao invés de eu apresentar o conjunto em questão, eu posso ser representado através da média. A fórmula de processo longo de x e representada pelo ponto médio de cada classe, esse ponto médio é a semissoma dos limites de cada classe, ou intervalos, encontrado o x. O passo seguinte é encontrar a somatória de x1, n1, mais x2, n2, mais x3, n3 e assim por diante. Temos aqui a dada tabela e temos aqui os intervalos representados pelo x, m, que seria 140 a 145, com intervalos de 5 em 5. E N1 é a frequência que vai aparecer, a quantidade desses valores. E Xn, X e Ni seria o resultado total. Ou seja, trabalhando isso aí, eu vou ter uma tabela, uma frequência, e aí eu vou trabalhar, encontrar a minha média através dessas formulazinhas. Vou pegar a soma de todos os valores, dividir pela quantidade de números de parcela, e aí sucessivamente encontrar o meu valor em questão. A média aritmética, eu já trouxe, já apresentei os cálculos. E a mediana? A mediana de um conjunto de valores é igual ao valor do próprio conjunto, o teórico, porque tem antes e depois de si igual a quantidade de dados. Indicando a mediana por MD, a minha mediana vai ser representada por MD. E o número de dados por N deve ser considerado os seguintes casos. Como eu já tinha falado, o importante é, a formulazinha para encontrar a mediana vai ser T, vai ser igual a N mais 1 dividido por 2. O importante para encontrar a mediana é sempre lembrar, organizar o conjunto em ordem crescente e identificar se o conjunto é par ou ímpar. Se for ímpar, temos o nosso número central como mediana. Se for par, a soma dos dois números centrais dividido por 2. Isso aí também é uma forma sempre para poder encontrar em tabelas. Temos estudos mais avançados de dados agrupados, mas depois eu mostro mais detalhado para vocês. E a moda, como já disse, é aquele número que mais vai se aparecer, aquele número mais para frente, na verdade. Aquele número que mais apresenta em dado conjunto, ele é representado, seria então a minha moda. Se a gente for trabalhar através de tabela ou frequência de tabela, a moda, se não, vai ser o mesmo seguinte, não vai ser o número que vai se aparecer mais, será o número que terá a maior frequência, aquele número que apareceu mais vezes. Bom, como a gente já viu as medidas de tendência central, que é a média módia aritmética, também vamos ver as medidas de dispersão. Por exemplo, se a natureza fosse estável, se as mesmas causas produzissem sempre os mesmos efeitos, é bem possível que o homem nunca tivesse desenvolvido a noção de variação. Mas a realidade é outra. O mundo está em permanente oscilação. E a gente tem várias variâncias. E dentro da estatística, essa variância é de fundamental importância, que vai também, vamos estudar tabelas, frequências relativas. Como eu irei anexar o slide com exercícios resolvidos na plataforma, para auxiliar também vocês, e estarei disponível nas WhatsApp e rede social para também estar auxiliando. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Como o conteúdo é um pouco extenso,
e ficaria vídeos aulas bem longos, a gente vai finalizando por aqui e ficarei disponível para vocês nas redes sociais, podem me ligar ou na plataforma para estar auxiliando vocês, e também anexarei slide para também auxiliar vocês ainda mais na resolução e entendimento das disciplinas. Beijos, até a próxima!